Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. E Laboratório Búrigo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso portal pergunteaodoutor.com.br. Agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve toda semana. Tem uma entrevista inédita para você. E nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Sempre em nome de Hospital São José, Unesc, a nossa universidade, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos e Laboratório Búrigo. O implante hormonal é um método de tratamento para algumas doenças ginecológicas que foi idealizado há cerca de 3 décadas e tem sido cada vez mais divulgado. As indicações médicas são muitas, fazendo com que um grupo amplo de mulheres se favoreça dos efeitos dos hormônios. Porém, as principais são as voltadas para o climatério, tratando os sintomas causados pela queda de estrogênio, devolvendo a qualidade de vida a essas mulheres. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar de implantes hormonais. E para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje, tenho a honra de entrevistá-la novamente, a médica ginecologista e obstetra, doutora Luciana Nunes. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor mais uma vez. Obrigada pela oportunidade de novo. Doutora, o que são os implantes hormonais e como eles funcionam? Então, os implantes hormonais nada mais é do que uma medicação, né, hormonal. Então, cada implante vai ter um determinado hormônio e eles vão ser absorvidos, né, no subcutâneo, mais propriamente no glúteo dessa paciente, e vai ser eliminada uma quantidade determinada, diária, para que faça essa reposição hormonal ou algum tratamento específico dessa mulher. Agora, doutor, o que tem dentro desses implantes? Então, basicamente são hormônios. Então, nós podemos ter implantes de estrogênio, implantes de gestrinona, implantes de testosterona. Há também outras medicações, metformina, estudos estão avaliando outros tipos de medicação com essa absorção transdérmica. Mas os mais conhecidos são os implantes hormonais, então que incluem o estrogênio, a testosterona e a gestrinona. Doutora, e quais são as principais indicações? Então, as indicações médicas, né, é sempre importante lembrar que a gente faz tratamentos hormonais. Então, a gente utiliza essas medicações, esses hormônios, para beneficiar alguma patologia que essa paciente tenha. Um grande exemplo é a endometriose, a adenomiose, tratamento de miomas, aquela mulher que tem bastante sangramento, um fluxo menstrual exacerbado, cólicas, TPM intensa, alteração da libido, indisposição, entre outras patologias. Mas lembrando que essas são as principais patologias que a gente aborda com o uso de implantes hormonais. Então os benefícios aí são vários, né, doutora? São vários e há diversos estudos ainda fazendo análise com relação a outros benefícios. Mas as principais patologias ginecológicas seriam essas mesmo. Doutora, e como é a aplicação e onde fica o chip hormonal? Então, os implantes hormonais, eles são colocados habitualmente na região do glúteo, da nádega, né? Mais propriamente na localização da marquinha do biquíni. Então, se ficar uma pequena cicatriz de 0,5 centímetros, não aparece. É feito com anestesia local, dentro de consultório. Vai ser feita uma pequena incisão e ele vai ter um aplicador que a gente vai inserir na parte glútea
ali no subcutâneo, na gordura, e a gente vai aplicar esses diversos implantes que essa mulher vai individualizar para a necessidade dela. Então, a gente vai colocar quantas miligramas forem necessário, quais os tipos de hormônios que essa mulher se faz necessário para essa mulher, e a gente vai colocar naquele primeiro momento. Não leva a ponto, a gente apenas faz um curativo oclusivo, e essa mulher fica 48 horas com esse curativo impermeável, não deve tomar banho de piscina, imersão em mar, mas ela tem uma vida rotineira normal, ela podendo voltar ao trabalho já de imediato. Tirando o curativo, a vida está como de costume, vida que segue, e esse implante vai sendo absorvido diariamente. Esses são os implantes, doutora? Sim, aqui nós temos algumas opções de implantes que já foram manipulados, né, para beneficiar algumas pacientes. Eles são em forma tipo comprimido, muito pequenos. Então, conforme a quantidade de miligramas de hormônio, a gente tem um pouquinho menor, um pouquinho maior. E eles são estéreis, então a gente só vai abrir no momento da inserção e ele é individualizado para cada paciente. Então, conforme a necessidade dessa paciente, a gente vai fazer a solicitação individual para cada paciente e esse implante chega até nós e aí a gente vai inserir conforme a necessidade dos exames laboratoriais e da queixa dessas pacientes. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. No programa de hoje estamos falando especificamente sobre os implantes hormonais. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, e nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. A minha convidada de hoje é a médica ginecologista e obstetra, doutora Luciana Nunes. A gente já volta. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho: mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Quando tudo ainda faz parte de um sonho, eu inicio minha jornada. O tempo passa e a alegria invade o ambiente. E a cada passo, em cada fração de segundos, eu estou presente. Eu cresço e me desenvolvo como um milagre da vida. E com esse crescimento, o que encontro são novos desafios, emoções, preocupações, realizações e a certeza de que a vida é agora. E se não conhecemos o amanhã, precisamos cuidar daquilo que é mais precioso: nossa saúde e as pessoas que amamos. Um dia tem 24 horas. E se elas não serão as mesmas por toda a vida, precisam ser bem aproveitadas e vividas com excelência, sem perder o humor e a esperança, e ver que no final, tudo foi um grande espetáculo.
Eu sou o coração. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica ginecologista e obstetra, a doutora Luciana Nunes. No programa de hoje estamos falando especificamente sobre os implantes hormonais. Doutora, em quanto tempo o implante hormonal começa a fazer efeito após a sua aplicação? E quanto tempo dura o implante hormonal? Então, o efeito do implante hormonal, ele já começa a agir nas primeiras horas de colocação, né, da inserção. Lembro que o pico máximo de ação dele ocorre em 30 a 40 dias. É importante sinalizar esse tempo, porque depois de 30 a 40 dias a gente pode reavaliar essa paciente, ver como ela está se sentindo e conforme a necessidade, se ela ainda não estiver 100% adequada em relação à patologia, a gente pode fazer um repique, a gente pode fazer um booster, que a gente geralmente opta por fazer menores dosagens de início, né? A gente vai conversar com essa paciente, conforme a queixa e os exames de laboratório, a gente sinaliza uma quantidade de hormônios necessário. E aí depois a gente vai avaliar se essa dosagem foi adequada ou se precisa acrescentar mais alguma coisa. Então, de 30 a 40 dias a gente pode estar reavaliando e conforme a necessidade a gente faz um reimplante com mais miligramas de algum hormônio que a gente avalia que seja necessário. A duração dos implantes, nós temos basicamente dois tipos de implantes, os absorvíveis e os inabsorvíveis. Os absorvíveis, eles duram cerca de 6 meses. Algumas mulheres um pouco menos, porque isso é individualizado, a absorção. Em torno de 4, 5, 6 meses elas já podem ter alguma queixa, algum retorno de sintomatologia, mas habitualmente eles duram 6 meses. Os inabsorvíveis, que a gente chama de implantes de silástico, de silicone, eles duram cerca de 1 ano. Bem, doutor, me diga uma coisa, no caso do implante não absorvível, ele precisa ser retirado? Então, esse é o inconveniente dos inabsorvíveis, né? E como eu falei, eles têm duração de 1 ano e o inconveniente é que eles devem ser retirados. Como ele passou 1 ano ali na gordura do glúteo dessa paciente e por vezes a gente põe uma quantidade considerável, às vezes 8, 10 implantes, a gente tem que retirar individualmente. Então, como que é feita essa retirada? Em consultório, a gente dá um botão anestésico, anestesia local, uma pequena incisão, como se fosse inserir novamente, e a gente faz a retirada através com uma pinça específica para retirada de implantes. É indolor, mas pode levar algum tempinho e há algumas pacientes que a gente não consegue retirar por completo todos os implantes. Eles podem ficar ali, né? Eles são inertes, não tem mais medicação, mas o ideal é que se retire. Bem, doutora, me diga uma coisa, os implantes hormonais, eles causam algum efeito colateral? Como toda e qualquer medicação, os implantes hormonais, eles também causam seus efeitos secundários. Por vezes são benéficos e às vezes não tão favoráveis para essa paciente. Os efeitos mais comuns de quem utiliza os implantes hormonais
São aumento de pelos, né? E às vezes em áreas que não estão mais acostumadas a ter pelos nas mulheres, oleosidade de pele, acne, retenção de líquido, queda de cabelo são os mais comuns. E tem os efeitos que são ditos favoráveis, que tem alguns implantes hormonais que podem aumentar massa magra e diminuição de celulite. Doutora, e ele tem efeito contraceptivo também? Existem os implantes inabsorvíveis, que são aqueles que duram 1 ano, que dependendo da dosagem, a gente pode sim utilizar como efeito contraceptivo, mas aí são em doses bem maiores e não como tratamento de outras patologias. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica ginecologista e obstetra, doutora Luciana Nunes. No programa de hoje estamos falando especificamente sobre implantes hormonais. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, e nós estamos também na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente volta para fechar o último bloco. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 99915-0433. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho: mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Pensando nos momentos mais marcantes da vida, na concretização dos sonhos e início de novos futuros, apresentamos a nova unidade obstétrica do Hospital São José. Vida, um local para acolher famílias neste momento marcante e único. Um espaço acolhedor pensado para novas vidas. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica ginecologista e obstetra, doutora Luciana Nunes. No programa de hoje estamos falando de implantes hormonais. Doutora, quais os cuidados a pessoa deve ter após a colocação dos implantes? Então, basicamente, como ele é um procedimento simples, né, a gente vai fazer uma pequena incisão na região do bumbum, do glúteo. Os cuidados é de um curativo local, né, oclusivo, pode tomar banho, a vida rotineira normal, o retorno ao trabalho como de costume, vai tirar esse curativo em 48 horas, ele não leva ponto, não tem nenhum cuidado específico. Bem, doutora, há alguns anos os implantes hormonais foram apelidados de chip da beleza por ter um possível efeito estético. Eles, de fato, contribuem para uma melhor estética? Então isso a gente reconhece como um efeito secundário dos implantes, mas é importante sinalizar que os implantes não devem ser utilizados para tais fins. Os implantes são utilizados para tratamento hormonal de algumas patologias, por exemplo, ginecológicas. Então, foi falado inadvertidamente sobre o chip da beleza, porque algumas mulheres começaram a utilizar com fins de tratamento de doenças e começaram a observar um aumento de massa magra, diminuição de celulite, e aí foi então apelidado o chip da beleza.
mas a gente não recomenda a utilização para tais fins, mas sim é um efeito secundário que alguns hormônios podem ter para essas mulheres. Doutora, e existe algum perfil ou idade adequados para começar a usar? Então, a gente precisa sinalizar quais são as queixas dessas pacientes, né, dessa mulher, e alinhavar com ela quais os benefícios que ela procura com o tratamento da terapia hormonal. A idade é muito relativa conforme o que a gente busca com o tratamento da terapia hormonal. Então, por exemplo, se essa mulher está tendo uma diminuição de libido, uma libido hipoativo, às vezes uma mulher de 25 anos já está havendo necessidade de fazer um tratamento hormonal. O mais comum é que são utilizados naquelas mulheres que entraram na menopausa ou nos períodos pré-menopausa, que são os sintomas mais comuns, calorões, vaginismo, dor na relação sexual, secura vaginal, labilidade emocional, irritabilidade, que são os principais sintomas de menopausa. Aí essa mulher geralmente é acima dos 40, 45 anos. O perfil basicamente dessa mulher é conforme a gente sinalizar a necessidade do uso dos implantes, dos hormônios, e sinalizar quais tipos a gente vai precisar utilizar e quais os benefícios que a gente vai ter com o uso dos hormônios. Bem, doutora, e uma vez implantado o hormônio, precisa de um acompanhamento? Sim, o acompanhamento ele é feito de rotina anualmente com o ginecologista, com os exames cabíveis para o momento, para a idade dessa paciente. Em 6 meses, a gente reavalia a sintomatologia. Então, se essa paciente colocou o absorvível, que é em 6 meses, em 6 meses a gente avalia a necessidade de recolocação. Se porventura essa paciente não quiser mais fazer o uso da terapia hormonal através de implantes, quiser fazer o uso por outra via, também é possível, não é porque ela fez o uso do implantes num determinado momento da vida que ela vai precisar recolocar esses implantes, ou pode fazer através de outra via, oral, transdérmica, adesivo, gel. E aí em 6 meses vai fazer essa reavaliação com o ginecologista e aí a gente vai recolocar os implantes ou de uma outra forma ou até não colocar conforme o desejo dessa paciente. Bem, a doutora falou que os implantes são individualizados. Mas como é feito esse cálculo, doutora? Primeiro, numa boa conversa, né, na anamnese com essa paciente, avaliando as queixas e a quantidade de sintomatologia que essas pacientes têm. Em outro momento, a gente também avalia a questão do peso corporal, o índice de massa corpórea. Então, essa paciente que tem um pouquinho mais de peso, ela porventura vai precisar um pouco mais de dosagem. E a gente avalia através dos exames laboratoriais. Então, através de todas essas medidas, a gente vai conversar com a paciente e vai individualizar a dosagem necessária. Lembrando que a gente sempre opta por colocar doses menores e, se for necessário, então a gente faz um booster em 30 a 40 dias para otimizar essa quantidade de hormônios. Doutora, em uma mulher jovem que pensa em engravidar, ela pode colocar o implante? Se essa gravidez não é desejada para aquele momento, para aquele ano, ela pode sim colocar os implantes. Lembrando que os absorvíveis, eles não são tidos como método contraceptivo e no momento de uma gravidez inusitada, a gente não vai conseguir retirá-los. Já os inabsorvíveis, que são aqueles que a gente obrigatoriamente tem que retirar após 1 ano, numa gravidez não planejada, a gente consegue fazer a retirada, né, através da incisão, como a gente já comentou antes, mas infelizmente os absorvíveis não. Mas se essa mulher, porventura, resolver engravidar, aí a gente vai suspender o uso da terapia hormonal, vai deixar ela de forma natural e aí ela vai seguir as tentativas de gestação como qualquer outra mulher. Doutora, assim como os contraceptivos, o implante hormonal tem o risco de trombose? Se essa mulher tem um histórico familiar bem positivo, ou se ela já teve um risco de trombose aumentado, algum evento tromboembólico, a gente faz algumas restrições para o uso de terapia hormonal em relação a qualquer via de administração.
Lembrando que os implantes, como eles têm uma via de administração diferente da oral, eles têm muito menos chances de eventos tromboembólicos, de trombose, do que as outras vias. Então, eles são até mais utilizados pelos médicos, por exemplo, cirurgiões vasculares. A recomendação é para a utilização de implantes ao invés da terapia hormonal através da via oral. Bem, doutor, então, para finalizar nossa entrevista, para aquela mulher que nos assiste, quais são as tuas recomendações? Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que a expectativa das mulheres nos dias atuais, ela avançou muito. Então, uma mulher de 40, 45 anos de idade, a gente pode alinhavar e dizer que essa mulher tem metade da sua vida ainda pela frente. Então, a grande recomendação que eu tenho para todas nós mulheres é fazer uma autoanálise de como a gente está ficando com o passar dos dias, os sintomas que a gente pode ter, a irritabilidade, a labilidade emocional, diminuição da libido, porque hoje uma mulher de 45 anos, ela está no auge da sua vida profissional, no auge da sua vida familiar, muitas vezes com filhos pequenos, e a gente às vezes precisa de ajuda, de reposição de hormônios, para que a gente continue tendo uma rotina de vida saudável. Então, fazendo essa autoanálise, essa mulher vai se identificar e pode sim fazer algum perfil dessas pacientes. Converse com seu ginecologista para saber se você entra nesses critérios e possa estar usando do benefício dos implantes hormonais. Olá, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com ela novamente. Eu costumo dizer que ela já é sócia aqui do programa, a médica ginecologista e obstetra, doutora Luciana Nunes. Doutora Luciana, mais uma vez, muitíssimo obrigado por dispor do teu tempo aí e nos dar todas essas explicações para o nosso telespectador. Eu agradeço e a gente está sempre aqui assim que convidado. Obrigada. Parabéns e sucesso, doutora. Obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana uma entrevista inédita para você. E nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Lembrando sempre que estamos em nome de Hospital São José, Unesc, a nossa universidade, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos e Laboratório Búrigo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia, seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã, a sua saúde na medida certa. Unicred, unidos somos premium. Urque Diagnósticos, há mais de 30 anos crescendo com saúde. E Laboratório Búrigo.